Se você está aqui, isso vai te fortificar, você vai sair daqui com mais resiliência, com mais força, com mais fé, né. Esses momentos são muito bons para trabalhar a fé, né, esses momentos Muito, de dificuldade são muito. eu, assim, nos piores momentos da minha vida, foi onde eu criei as maiores conexões espirituais que eu conservo até hoje. Deus. Eu tenho orgulho de mim, sem nenhuma falsa modéstia mesmo, porque eu acho que a gente também tem que celebrar as nossas pequenas vitórias, isso é muito importante, né. A gente passa por momentos difíceis, mas a gente passa, então se passei, se eu tirei dali uma lição, assim, se eu pudesse dar uma fórmula para você passar momentos de dificuldade, ou momentos de finitude que você está vivendo, de ciclos que acabaram e que te fazem sofrer, seja a morte de alguém, seja o fim de uma relação, seja um emprego que foi embora, é aprenda o que que você pode tirar daquilo, que lição você pode tirar daquilo, seja grato àquilo que você pode tirar e se conecte, porque esses momentos a gente entra em conexão direta. Mas esse 15 horas e 19 minutos nunca mais vai ser vivido por mim. Vão vir outros, melhores, piores, diferentes, mas o minuto de agora a gente nunca mais vive. Ele a gente vive a finitude o tempo todo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Juliana Mansur e com meu querido, Augusto Pinto, como sempre. né, não mudou, Qual é o papo hoje? finitude. Medo. Grande, né, esse papo. Mas nós vamos falar como? Qual a tua ideia para abordar? Esse tema é imenso, né, Ju? Não sei, começa definindo finitude. Antes da gente começar, posso contar uma historinha? Deve. Gente, quando eu e a Ju fazemos um papo, nós dois aqui, Essa história eu crio um roteirinho, aí em cima desse roteirinho eu coloco temas que a gente vai debater. Aí quando a gente vem para cá, como é uma viagem longa desde a nossa casa, a gente no carro vem batendo esse tempo, faz um ensaio. exatamente. E aí a Ju falou, pai, mas putz, a parte mais legal a gente faz no carro, e quando a gente faz ao Já vivo, a gastamos. gente já gastou a criatividade. Então ela falou, olha, hoje você está proibido de roteirizar. Vai ser Não, ele fez o roteiro, mas eu não O vi. roteiro está aqui, ó. Mas eu li em casa, Eu viu? não, Mas a Ju não tem noção. eu não Então, vi. livre, leve e solto hoje. Começa você. O que é finitude para você? Defina. Eu vou definir, vai ser meio, para mim, finitude é o começo. Meio short essa definição, Ah, né? Eu, eu vou pegar do ponto que você parou e pôr uma vírgulazinha, como eu gosto de fazer. Para mim, finitude é o recomeço. sim, Porque, na verdade, nem só o fim, nem só, aliás, nem o fim, nem o início são absolutos. É sempre reinício enfim, e refim. Como é que é? Terminar de novo, né? enfim. Refim. Mas é isso, né? Porque eu acredito muito nos ciclos, né? Se você olhar a vida tem um número que é mágico, que é o número 4. As 4 estações do ano, a gente nasce criança, adolescente, adulto, velho, tudo são 4 ciclos na vida. E esses 4 ciclos são os ciclos do renascimento, da natureza se renovando. Então eu acho que, tipo assim, quando alguma coisa morre, uma coisa muito gostosa, pode ser um pote de sorvete, é a perspectiva de algo mais gostoso que está por vir, né? Mais que isso, ele só é gostoso porque ele vai acabar. É, Se você tivesse um pote de sorvete infinito, ele não teria o mesmo sabor para você, concorda? Porque você sabe que aquilo é sem fim, e quando é sem fim, perde o valor. A gente tem uma série de coisas que a gente tem infinitamente na nossa vida pensa que em férias infinitas. vira dia a dia. Fim de semana infinito, Porque churrascada infinita, tudo que a gente ama, se você botar infinito, estraga. Fica exato. uma coisa insuportável. As coisas que a gente ama são as coisas que têm um prazo. Elas podem até se repetir na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, elas vão voltar a acontecer, mas elas têm um prazo estabelecido. E por ter um prazo estabelecido, elas são almejadas. Porque se fosse eterno, o que a gente tem de, não digo eterno, que eterno nada é, mas o que a gente tem que não tem tanta finitude, por exemplo,
o ar que você respira, a imagem que você está vendo, a não ser que algo aconteça, você tem isso mais indiscriminadamente. Você para de perceber com muito mais facilidade do que as coisas que têm fim. E mesmo o conceito de eterno, você só entende eterno se você entender início e fim. Tenta definir eterno se as palavras início e fim não existissem. O conceito de. Mas você não conseguiria definir. Né? Porque eterno é aquilo que perdura indefinidamente. Perdura indefinidamente está relacionado a alguma coisa que não tem fim. Percebe? Então, até para falar de eterno, você tem que falar de finitude. Né? Mas se finitude é tão bom, porque a gente está falando que traz para a gente um contexto de as coisas são mais saborosas e gostosas e aproveitáveis porque elas terminam. Por que a gente é tão apegado, a gente tem tanto medo do fim das coisas? Você perguntou e deu a resposta dentro da própria pergunta, porque a gente tem apego. Você tem apego. Então, pote de sorvete delicioso na geladeira, putz, está acabando. Da mesma forma que você se apega a um pote de sorvete, você se apega a um filho, você quer que o seu filho seja eterno, você se apega a um emprego, a um amigo, a umas férias maravilhosas, tudo que é bom, você quer que não termine. E isso engana que eu gosto, porque se aquilo se tornar, não precisa nem ser eterno, hein? Prolongou demais, fica insuportável. Você ama uma pessoa, por quê? Você encontra essa pessoa, ela sai, vai trabalhar, você vai trabalhar, encontra à noite Se de ficar novo. 24 horas, você Se volta? você ficar 24 horas, eu falei, tira umas férias de 30 dias a dois. Ah, legal. Tira uma de 60 dias. Vai dar separação. Você está vivendo lá o 22, 24. Não, mas Senão fugir, vamos vazar? na rua. Não, todo mundo dá. Né? A sua mãe também. Ela dá as fugidas dela diferentes das minhas, mas dá, porque não dá para você Mas ficar. do jeito que você está colocando, parece que a gente é apegado às coisas boas, mas eu acho que a gente tem medo até do fim de coisas que às vezes não são boas, apenas é uma zona de conforto. Às vezes você está num trabalho que está longe de ser do seu sonho, você não ama, você gostaria de outra oportunidade, mas você não quer ser demitido, você não quer pedir demissão porque aquilo te traz uma segurança. Mas aí não tem a ver com finitude, aí tem a ver com o medo do desconhecido, não querer De encerrar ciclos, né? estar lá. Mesmo relacionamentos, às vezes são super esticados, e você relacionamentos que já foram, já acabaram e vai esticando a corda, porque Eu acho que o medo da mudança, que do tem desconhecido. do desconhecido, é o que faz as pessoas se apegarem a coisas que elas não gostam. Agora, o medo do desconhecido também pode ser uma razão para você dizer, olha, tá ruim, mas pode ficar pior. Então, eu prefiro que isso que não está muito bom continue, que pelo menos isso aqui é zona conhecida, né? Mas isso, para mim, é o fim da falta de iniciativa, né? Você quer morrer colado na parede com medo de que aconteça alguma coisa. Pô, você está encostado na parede, você tem uma parede sólida aqui. É muito Na pobre. teoria tá tudo bem, mas na prática você lida bem com o fim? Eu não sei se algum ser humano lida bem com o fim de fato. Nós não estamos aqui para. Julgar. Não só para não julgar, mas não estamos aqui para fazer um discurso bonitinho. Não, Então, zero. todos nós temos apegos, todos nós queremos que as coisas boas não terminem nunca, por mais que a gente saiba que isso não faz sentido. Então, sim, eu tenho um monte de coisa. Pô. Eu não quero que meus netos, que você cresçam. Pô, é tão legal ter meus netos adolescentes brincando e tal. Ou o meu neto pequenininho que rola no chão comigo. A gente quer eternizar esses momentos. Né? Mas aí, se você racionalizar, eu acho que o que te eternaliza não é ficar numa situação de forma contínua, é criar momentos. Acho que você mesmo falou Criar isso, né? memória. Criar memórias, porque as memórias é que são eternas. Se cria uma memória linda da família, a Ela que bagunça, fica. ela que fica, porque as pessoas estão lá numa reunião de família, vai passar 5, 10 anos, alguém não vai estar lá na mesa mais, mas, putz, quando ele estava era tão legal, ficou a memória. A memória é eterna. Né? Ou não, pode ser, né? Porque tudo depende do tipo de memória que você deixou. Por isso que eu acho que se a gente se desapegar um pouco de início, meio e fim e se concentrar naquilo que a gente está fazendo, a chance da gente criar memórias
eternas ou mais duráveis é muito maior do que se você tiver curtindo o almoço de domingo e já pensando no que você vai fazer amanhã cedo, já pensando na pizza. Já que você vai- aflito que hoje é domingo, amanhã é segunda, que É, saco, aí você não aproveita o domingo. O domingo já você, acabou. você perdeu a oportunidade de criar uma memória afetiva maravilhosa, porque você já está pensando na próxima. E isso é um defeito inerente a toda a humanidade, né? Mas é altamente treinado. Você acha? Ah, eu acho. Eu acho que o nosso cérebro ele vai um pouco no piloto automático, né? Que você está ouvindo, mas aí você já está pensando no que você vai responder, o que você vai falar a seguir, ou você está curtindo aqui uma comida, mas fala, putz, mas à noite o que eu vou comer? O cérebro joga casca de banana. Mas eu acho que ao longo da vida a gente vai tomando uns tombos e a gente aprende que a gente não tem esse controle, que você está supondo que aquilo vai acontecer amanhã, né? Eu vivi recentemente a cirurgia, tive um filho que foi fazer uma cirurgia no joelho, e uma cirurgia viraram 3 por conta de uma infecção e tal. Eu tinha um plano e o plano foi mudando dia a dia, então eu achava que amanhã eu ia trabalhar, e eu não ia. E aí chegou num ponto que eu falei: "Agora não sei se eu vou amanhã, se eu vou depois de amanhã", até que você entrega aquele processo e deixa aquilo correr para o caminho que ele tem que correr, né. Então eu acho que conforme a gente vive algumas situações e a gente vai percebendo que a gente não tem controle desse acontecimento, que você não sabe o quanto uma coisa vai durar, porque às vezes é o contrário, isso que eu tô falando é o contrário, você acha que uma coisa vai acabar hoje e ela não acaba. Estou contando com o fim de uma internação hoje no hospital. E aí não chega esse fim, ele se prorroga. Aí tem essa inversão, às vezes eu quero que algo termine e esse algo não termina na hora que eu quero. Como deveria ser nosso comportamento com relação às expectativas de uma coisa acabar? Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque eu acho que nós não temos problemas com começos, nós temos problemas com finais, certo? Sim. Às vezes até tem, pô, tô com medo de começar uma coisa nova, mas o grande drama nosso é com os finais. O encerramento. E aí você tem o final de uma coisa ruim, que você quer que chegue logo, e o final de uma coisa boa que você não quer que chegue nunca. Ambos errados, né? Como é que a gente lida com esses dois tipos de finais? Porque ambos estão errados, né? Querer que uma coisa boa se eternize ou querer antecipar um ciclo de aprendizado que vem com a dificuldade, ambos estão errados. O que é mais difícil de lidar? Final ruim ou final bom? Na real, mas na Eu acho real. que é mais difícil de lidar com o final bom. Mas não sei, Eu depende acho o muito da contrário, mas situação. defenda a tua tese aí, depois eu defendo a minha. Aí, sei lá, eu já vivi as 2 situações, é que a minha mais dramática foi o final bom. Vou te dar uma dica. Hã. O que que te ensina mais? Situações boas ou As situações situações ruins? ruins ensinam mais. Então, na verdade, as situações ruins são melhores que as boas, Não, do elas te ponto de ensinam vista mais. de Não, desenvolvimento aí do ponto de pessoal. vista de desenvolvimento sim, mas aí a gente está entrando numa seara de o bem e o bom. Nem sempre o que me faz bem, o que me alimenta, o que me faz aprender é o bom, é o gostoso, é o que Eu é acho o que nunca quentinho, é. Acho né. que nunca é. Eu sou meio radical Não nesse. sei se nunca, eu acho que você pode ter aprendizados em momentos gostosos, mas os seus reais aprendizados acontecem no desconforto. Então, o bem e o bom, eles são diferentes, né. E quando você está aprendendo, você está passando por uma coisa que é um bem para você, mas que não é bom, não é gostoso. E do outro lado, quando você tem uma situação boa, ela vai acabar. A verdade é que a gente tem que treinar a nossa mente que nada é eterno, não tem tristeza e dor que dure para sempre, não tem felicidade e alegria que não vai acabar. Aí estamos de acordo, perfeito. Né, tudo vai acabar. Então, se tá feliz, tá numa situação boa, aproveita, porque ela é temporária. Se tá vivendo uma angústia, se tá deprimido, se tá com uma tristeza profunda, tira um aprendizado dela, porque ela também é temporária, né. Eu sei que a teoria disso é muito bonita, né, e colocar isso na prática é muito mais difícil, mas é o nosso trabalho de formiguinha aí na vida, né, e É assim, ó, a gente nasce sabendo que vai morrer, mas é o maior tabu para todo mundo, as perdas, as mortes. É a única coisa que a gente tem certeza. eu sempre gosto de fazer analogia com o esporte, porque eu acho que é muito ilustrativa. Todos nós estamos ligados a esporte e o futebol é o melhor deles para isso, né? Então, se você perguntar para o Neymar, Neymar, o que que você curte mais?
A semana de treino ou o dia de jogo? Dia de jogo. Certamente ele vai falar que curte mais o dia de jogo. No entanto, se você for perguntar, na real, o que construiu a tua carreira, Treino. foram os treinos. Aí você fala, putz, há prazer no treino? Pode haver. Ou pode só ser desprazer. Se você olhar um treino, um aprendizado, estudo, por exemplo, como um sacrifício, você vai ser um cara medíocre. Se você olhar aquela dificuldade de dormir pouco, ficar até tarde estudando, como um caminho de descoberta que vai te permitir uma pessoa maior no futuro, É prazeroso. você vai amar a dificuldade do estudo. Então, até uma doença, Elas ficam você não. irrelevantes, né? A dificuldade fica irrelevante. Isso, a palavra, você, eu acho que para a gente dar um significado bom para o final de uma coisa ruim, é a gente dar relevância para vivenciar a coisa ruim, entre aspas, tá? Putz, eu estou numa semana de hospital, não há o que fazer. Mas e se você me perguntar, foi péssimo, foi terrível? Não, achei ótimo. Ótimo assim, foi chato, foi difícil, mas eu busquei os aprendizados daquele momento. É Para isso. mim, para o meu filho, que é pequeno, 13 anos, mas eu conversava muito com ele. A gente está aqui porque tem uma coisa para aprender. Quanto antes a gente aprender, antes a gente unir esse ciclo. Se você está aqui, isso vai te fortificar, você vai sair daqui com mais resiliência, com mais força, com mais fé, né? Esses momentos são muito bons para trabalhar a fé, né? Esses momentos de dificuldade são Muito. eu, assim, nos piores momentos da minha vida, foi onde eu criei as maiores conexões espirituais que eu conservo até Você hoje. criou suas histórias, você criou suas conexões, memórias incríveis. Tudo de bom na sua resiliência Determinação. vem desses momentos que são ditos difíceis, chatos, mas que são a pimenta E da até vida. orgulho, né? Porque eu, pelo menos, quando eu olho para as minhas dificuldades e vejo as coisas que eu já passei, eu falo, nossa, eu tenho orgulho de mim, sem nenhuma falsa modéstia mesmo, porque eu acho que a gente também tem que celebrar as nossas pequenas vitórias, isso é muito importante, né. A gente passa por momentos difíceis, mas a gente passa, então se passei, se eu tirei dali uma lição, assim, se eu pudesse dar uma fórmula para você passar momentos de dificuldade ou momentos de finitude que você está vivendo, de ciclos que acabaram e que te fazem sofrer, seja a morte de alguém, seja o fim de uma relação, seja um emprego que foi embora, é aprenda o que que você pode tirar daquilo, que lição você pode tirar daquilo, seja grato àquilo que você pode tirar e se conecte, porque esses momentos a gente entra em conexão direta. Eu acho que a gente eu acredito, tá, que a gente nos momentos difíceis a gente recebe uma ajuda diferente se você tiver sintonizado, né. É isso. Eu acho que se a gente tem uma anteninha que está girando, que está captando o universo infinito, as energias do cosmos, de Deus, defina como você quiser. Essa anteninha ela funciona intensamente nos momentos de dificuldades. É como, vamos dar um exemplo de um radar. O radar do avião, se o céu está azul, não tem nenhuma turbulência, está lá, mas é praticamente inútil. Agora, você vai atravessar uma tempestade, o radar é essencial. O nosso radar ele é essencial na dificuldade. É quando a gente capta o que tem de interessante no universo para mudar a nossa vida. Quando está tudo bonitinho, o céu azul, o nosso radarzinho está praticamente parado, não está captando nada, né? É, por que que todo mundo, aprecia pôr do sol? Porque é rápido. Se você não for lá naquele minuto e olhar ali aquele pôr do sol, ele não fica eternamente ali se pondo. Aí, talvez amanhã, Por que a gente dependendo. aprecia mais o pôr do sol do que o nascer do Eu sol? aprecio mais o nascer, porque Você acorda cedo. eu aprecio mais o nascer. Eu acho Mas os eu dois acho, eu acho lindos. mais bonito o pôr do sol, né? Os 2 são lindos, mas na verdade, eu acho que eu aprecio mais o pôr do sol, porque no nascer quando eu vou dormir. Tudo que acontece eventualmente, todo mundo corre para aproveitar, porque mas isso eu acho que a gente está falando de coisas que duram pouco e saber aproveitar, que é diferente de finitude. Pois é, mas Finitude é fechar se ciclos. nós já falamos sobre isso aqui. Se você diz que a fórmula da vida é você ter um espírito de abundância, se você tiver um espírito de escassez, a vida vai ser escassa com você. O que cria o espírito de abundância
é você valorizar aqueles momentos poucos de coisas boas que você sabe que vão acabar já já. Se aquilo se prolongasse, Será que seria? paradoxalmente, quando você tem muita coisa, você desenvolve o espírito de escassez. Não é gozado isso? Quer dizer, você desenvolve espírito de abundância quando as coisas são escassas. E se desenvolve espírito de escassez quando as coisas são abundantes. Entende o que eu estou falando? Entendo. Meio louco isso, concorda? Quer dizer, quando eu tenho muito, eu acho que vai durar para sempre. Isso é intuitivo isso. Mas eu não acho que é para tudo. Não, nada é para tudo, né, Ju? Nada, Isso nada é da para tudo, mas aplicabilidade. assim, de uma maneira geral, quando as coisas estão fluindo, estão vindo fáceis, nesse momento é que você começa a desenvolver o espírito de escassez, porque você não valoriza Perde a tanto, apreciação. você perde a apreciação e isso gera espírito de escassez. Quando tem pouco, você fala, deixa eu valorizar muito isso aqui. Isso é espírito de abundância. Eu estou valorizando o que eu estou ganhando do universo. O universo traz mais daquilo porque eu tenho uma valorização. Então são sinais trocados. Quer dizer, na escassez, desenvolva o espírito de abundância, porque quando você estiver em abundância, você tem o risco de desenvolver o espírito de escassez. E como não cair nessa armadilha? E tá Tem que estar atento, é acordado, a mente alerta, é mindfulness aqui. Eu acho não que se acostumar com as coisas. nada é dado, né? Nada é dado. Achar que magicamente alguém falar, putz, uma maçã em cima da minha mesa. Cara, você já pensou o que essa maçã viajou antes de estar na tua mesa? Carinha lá que comprou o terreno, limpou, arou a terra, plantou, colheu, transportou, etc, etc, supermercado, tua mesa. Que não é dado. Um prato de comida maravilhosa, putz, teve um processo enorme. E quando está muito fácil, a comida está sempre quentinha, pronta na mesa, a maçãzinha está sempre em cima da mesa, tal, parece magia, não é? No momento que você achar que é magia, você começou a perder. E tudo na vida são ciclos, né? Você é criança, você é bebê por um tempo, aí esse ciclo se encerra. Claro que não tem uma data exata, a gente percebe menos, é mais sutil. Aí vem se você vira um jovem, e esse ciclo se encerra, aí você vira um adulto, esse ciclo se encerra, aí você vira um idoso, esse ciclo se encerra. E eu tenho a sensação que muitas vezes as pessoas sempre almejam o ciclo anterior, né? Almejam teoricamente, porque se eu te perguntar hoje, você gostaria de ser hoje, você com a sua cabeça, você gostaria de voltar a ser o Augusto com 20 anos, mas não com a sua cabeça de hoje, com a sua cabeça de 20 anos. Não sei, tem que pensar um pouco para responder essa pergunta. Você aprecia mais o Augusto de 20 anos do que o de hoje? Eu gostaria de ter Ser 20 coisa, tem uma fórmula mágica. a forma impossível. Mas a pergunta é, você aprecia mais a sua juventude ou a sua sabedoria? É a sabedoria. Então tá respondido, você não preferir. Não tem dúvida, não tem dúvida. Até que eu não trocaria. Falo, pô, você quer voltar a 50 anos? Se você tem uma vida vazia hoje, você vai falar, o que eu quero? Mas, pô, então, esse aquele idiota que eu era aos 20 anos, cometi as cagadas, desculpa o termo, que eu cometi na cidade, o preço que eu paguei por elas, o tanto de aprendizado que eu olho para trás e falo, nossa, como é que eu pude ser tão indeciso? Mas agora, com toda essa sabedoria, se você pudesse voltar com a sabedoria, o que você mudaria? Eu Isso é entendo. uma forma impossível, percebe? Você não vai viver da mesma maneira, Porque, jamais. veja, o que me trouxe a sabedoria foi a impulsividade e a imaturidade da juventude. Sem impulsividade, porque eu, de 70 e cacetada anos, se eu voltasse aos 20, eu ia ser muito cauteloso. E a cautela não leva à sabedoria. O que leva à sabedoria é tentativa e erro. Será que você seria cauteloso? Muito mais do que eu fui, né? Você tem a sabedoria que o que leva é a impulsividade. Mas, Ju, é que a vida não é previsível. É que nem se botar uma gota de água aqui, por onde ela vai atravessar a tua mão e onde ela vai cair na minha. Você acha que a gente se torna mais cauteloso? Eu acho que se eu voltasse atrás, como eu já sei onde estão as pedras, eu sei o fim do filme, onde está a água, onde está a pedra, eu tenderia a ser mais cauteloso. Ou seria enfiar o pé no barro sabendo que ia dar ruim, muito ruim. Não, é enfiar o pé no barro e pular no lugar das pedras. Mas o aprendizado está enfiar o pé no barro até o joelho. Eu sei, mas eu acho que a gente teria menos medo das coisas também. É difícil, também estamos conjecturando uma viagem que a gente não vai fazer, né?
Isso Esse lugar a gente não vai visitar nunca mais. E por isso que ele é importante, porque o minuto de agora, do dia, nem sei que dia é hoje, mas esse 15 horas e 19 minutos nunca mais vai ser vivido por mim. Vão vir outros, melhores, piores, diferentes, mas o minuto de agora a gente nunca mais vive. Ele, a gente vive a finitude o tempo todo. Esse minuto acabou. Agora veja, estou tomando um café maravilhoso. Aqui é água, gente, não é café. Mas faz de conta que Pinga, pinga. ou cachaça. Vai acabar. Mas eu não estou tão preocupado com isso, porque depois eu vou encher de novo e Você tal. faz outro. Por que eu tenho medo da morte física, do corpo, sabendo que, na verdade, a morte é reinício? Bom, para quem acredita, eu acredito nisso, né? Para nascer, você morreu em algum lugar, em alguma esfera, em algum Com plano. certeza. Possivelmente você Porque está nascendo para o outro lado, está é, morrendo aqui, né? porque a gente não tem a memória disso. Então, eu acho que o medo do desconhecido é uma coisa muito natural. Se a gente tivesse provado cientificamente, certeza absoluta do que tem após, a gente tem conjecturas, fés, uns acreditam em A, outros acreditam em B, a gente acha algumas coisas, mas a gente não tem certeza absoluta, não tem como ter. Se a gente tivesse certeza absoluta, a gente não teria esse medo. Como cura isso? É o mistério da vida. Entrega, Mas chama pensa, entrega. você conheceu pessoas que não têm medo de morrer? As que estão para morrer são as que demonstram ter menos medo de morrer, né? Eu não tenho medo nenhum de morrer, né? Você Honestamente. tem medo do Eu tenho medo do processo, processo de morrer, ficar num hospital, UTI, isso eu tenho medo. não do depois, né? Mas morrer, essa transição daqui para lá, zero medo. Agora, se você perguntar, fala uma característica forte sua, curiosidade. Eu acho que as pessoas curiosas Querem atravessar o portal. querem atravessar. Você quer saber se é uma aventura. Você não tem medo? Eu tenho medo de, assim, morrer, de eu estar sentindo no meu corpo físico. Aí eu fico naquele debate, será que eu quero ser enterrada ou cremada? Se eu sentir isso, eu tenho medo desse sentimento. Eu não acho que isso exista, tá? E você sabe totalmente disso, que o corpo não é você. Não sou. O corpo tá, a água é água. Isso aqui é só a Inclusive, eu tenho queneca. feito algumas vivências muito interessantes de respiração, onde eu tenho conseguido fisicamente fazer essa desconexão, assim, daquilo que eu estou sentindo fisicamente, de conseguir perceber isso quase fisicamente, que eu não sou aquela sensação está comigo, mas que eu não sou ela. Você Você desprende e dessa aqui tem um corpo estando no frio. É isso? Você está observando esse frio. Na corpo. respiração, você tem várias sensações, você endurece, fica amortecido, tem, como chama? Formiga. E daí você vai percebendo que você está naquela sensação, mas você não é ela. É como se você saísse um pouco do corpo. Ou seja, o que você está dizendo é que esse trauma, que é um traumazinho do frio extremo, ele separa o ser do estar. É. Legal, hein? Que é o processo Eu meditativo. falei da né? respiração, mas pode ser o gelo também, só para contextualizar. Porque você falou da respiração, eu conectei Que com frio. o gelo. Porque tem o processo de entrar no gelo que eu fiz recentemente, eu achei muito Que é interessante. uma evolução da respiração, né? É um outro processo. Sem O saber, a gente já gelo, dentro do gelo? você pode entrar, mas o gelo ele leva seu corpo para um extremo. Então, a gente não sabe lidar com esse estresse extremo, e é um estresse de dor física. Então, você tem que conseguir fazer um pouco essa desconexão para que você faça por esse primeiro minuto. A partir do segundo minuto, você começa a ter um aquecimento, você começa a sentir uma quentura, porque o seu corpo tem que se aquecer para sobreviver ao congelamento, entende? Mas você tem que passar uma etapa inicial. E isso vale para qualquer coisa na nossa vida, qualquer adversidade. Se você entender que você vai conseguir passar por aquilo, respira, vai devagar, é uma fase, você passa. Eu sei que ali é um minuto vai passar rápido. Mas é uma pequena morte, né? Porque você imaginava o que seria isso, aí quando você vivencia, como você falou, como se se afastasse de você mesmo para sentir aquela experiência. É uma travessia isso. Você está atravessando um portal ali. É muito interessante. Você está resistente, mas você deveria experimentar. Sei lá. Eu tenho uma certa dificuldade com dores físicas, com desconfortos físicos. É uma fraqueza minha, eu confesso.
Mas é rápido. Mas Não, aí você tem a possibilidade de desconectar um pouco daqui é um teste, entendeu? É você se colocar à prova. Eu acho que essas coisas vão ajudando a gente você já viu a nesses experiência processos. do time puxa vida, do Luiz Henrique? Você viu o filme do Luiz Henrique? Tá na Netflix. Não. Veja, eu já te falei disso. Então, quem não viu, veja. Muito, muito legal. Chama Luiz Henrique? Eu pergunto. Chama Luiz Henrique. Luiz Henrique tem uma história de sucesso incrível, principalmente como treinador. Foi um grande jogador também, De mas futebol, no fala para as futebol. mulheres não sabem isso. Foi, Luiz foi. Henrique, pra gente não é ninguém. Luiz Henrique é o treinador do time campeão da Champions, do PSG. Um Tá? cara que pegou um time banal, sem Neymar, sem Messi, E e transformou. transformou no melhor time do mundo hoje. Se não é o melhor, é um dos 2 melhores do mundo. Está ganhando tudo. E ele tem uma história de vida muito traumática. Perdeu filha numa idade. Ó, eu não vou contar aqui a história, quem quiser ver o filme. Mas para aprender a lidar com trauma, ele se viciou em banheira de gelo. Então ele tem um processo de trabalho com o time dele, são ele mais, quando você olhar a imagem do Luiz Henrique, você vai ver o time dele sempre junto, sendo os mesmos caras. Um cara bem mais jovem que ele, que é o braço direito, e 2 assessores, um para a parte tática, outro para a física, cada um num papel. E eles trabalham o dia inteiro juntos, pensando no próximo jogo. De repente dá um branco. Eles não sabem o que fazer com aquela situação. Eu quero que sobe já para a banheira. Aí vão os 4 para a banheira. Ele tem que ficar mínimo 2 minutos. Ele fica 3, 3 e meio, 4, moleza. Aí ele sai porque os Depois amigos do dele. primeiro Mas é assim, a banheira abre a porta do escritório deles, tem uma banheira esperando. tá numa dificuldade banheira. Eles entram 2, 3 vezes por dia na banheira E de daí gelo. sai com a clareza ideia, dá um curto-circuito. Aí eles voltam, é Mas se você é tão curioso, você não tem essa curiosidade de saber o Eu que eles tenho, mas não sentem? pressiona. Ó. Vamos lá. Não vou me comprometer aqui. Meu público é de milhões. Eu que conheço, eu conheço você e conheço outras pessoas. Para muitas pessoas eu jamais proporia. Você é uma que vai gostar. Você é uma que vai gostar, você é curioso. Você tem curiosidade de saber Não vou acabar aí na hora. Você vai gostar. Agora, Ju, fala aí de eutanásia. Nossa. Nossa. Calma lá. Calma lá, eu acho que Tá gargalhando. tem um assunto aí muito rico para a gente discutir, Tem. porque não é a morte provocada em si, é o que induz a pessoa a chegar nisso, né? Quer dizer, são os momentos anteriores a essa decisão. Vamos falar um pouquinho de eutanásia, porque a eutanásia é um assunto que está até na moda, né? Tem legislações no mundo inteiro sendo aprovadas. Hoje a Suíça, que eu lembro, é um dos poucos países que é legal. Eu acho que antes disso até, a gente pode falar eu não sei qual o nome da náusea, mas quando você autoriza a não fazer mais nada, Ortotanásia. ortotanásia, a não fazer mais nenhum procedimento invasivo com alguém que já está... Isso é legal no Brasil hoje. É legal no Brasil. E é uma decisão sempre difícil. É, Aí eu te pergunto... eu passei por um processo desse, você sabe, né? Com a minha mãe. Sei. Que só que na época não era legal Tinha que ainda. assinar. Então, ela estava numa casa de repouso, numa situação sem volta, e toda semana ela tinha infecção urinária, E tinha que internar, antibiótico, UTI, e voltava. Aí chegou num ponto que o médico dela falou: olha, o que a família decidir a gente faz, mas eu acho cruel o que vocês estão fazendo. Vamos cuidar dela sem dor, confortável, descansada, mas não vamos forçar a barra, porque esse negócio de o corpo adoecer, você cura, adoece e cura, você está indo contra a natureza. Você topa? Falei, se você está falando que é assim, eu já estava intuitivamente achando isso, meus irmãos também, eu topo. Então vamos chamar uma testemunha, você vai assinar uma carta e nós vamos guardar na gaveta. Porque se amanhã ou depois você nos processar, somos cúmplices aí, tá? Mas eu passei por esse processo e te digo que quando você chega nesse momento, é como você sacrificar um pet que ficou com você 15 anos, é igual um filho. Não, mas você faz por amor. Você teve essa atitude, mas eu já vi do outro lado acontecer gente ressuscitando o idoso de 105 anos de parada cardíaca, lá onde estava minha outra avó.
fazendo ressuscitar mesmo. Eu acho que existe aí uma coisa que se confunde, que é: eu não quero deixar essa pessoa morrer porque eu estou cuidando dela, e que na verdade não é isso, eu não quero deixar essa pessoa aí porque eu não quero me dar com a minha dor da ausência dela. Então o que a gente vende, as pessoas vendem como um processo altruísta de: "Não, vou levar até as últimas consequências", pode ser um egoísmo que é natural e é inerente do ser humano sem nenhum julgamento, mas na verdade muitas vezes a gente está pensando na nossa dor que a gente não quer enfrentar, mesmo que aquela pessoa esteja vegetando, ela está, e aí ela vai deixar de estar. Então acho que isso é uma das coisas, né. Então, nessa questão da ortotanásia, em duas situações parecidas, mas bem diferentes. Uma é aquela doença recorrente que vai e volta, vai e volta, vai e volta, que não está matando a pessoa, aquela doença. Mas você não deixa que ela morra, porque como é uma pequena doença, uma infecção urinária, você cura, 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 aí vai mudando antibiótico e a pessoa não está vivendo, ela está interna, desinterna, interna, desinterna. A outra é, a pessoa tem uma situação grave, entra em coma no hospital. Aí o médico fala: desliga os aparelhos. Não, isso eu acho que Eu não. não desligaria, Eu também não. não desligaria. Mas isso também é ortotanásia, entendeu? O que eu acho que está muito complicado hoje é que eu acho que, como a medicina evoluiu muito, perdeu-se o direito à morte. E a vida é prolongada muito além daquilo que seria o natural, sem nenhuma dignidade até, sabe. Eu acho que chega num ponto que perde-se até a dignidade, aquela pessoa está em um estado de sofrimento e aquilo vai prolongando, e aquilo vai prolongando. E hoje em dia a medicina consegue manter as pessoas por muito tempo. Como resolver isso? Perdeu-se o direito à morte, perdeu-se o direito ao encerramento do ciclo. Então, vamos colocar cores mais intensas nessa tua colocação, que é muito legal, né? Que é a gente está adiando o nosso momento de finitude, de terminou aqui, Nosso ou de outro. ou de outros, o que seja, né? Agora, os caras que projetam o futuro da medicina em função das novas tecnologias, não sei se já ouviu falar de um cara chamado. Já, cada 8 meses você ganha 4. Você já está Cada contando com esse 12 meses você ganha 4. A cada 3 anos você ganha 1 ano. Olha lá, hein, a partir de 2029. Só que é o seguinte, ele diz isso, a partir de 2029. Esse cara é o maior futurologista vivo. Um cara que lota Harvard, Stanford, respeitado pelo Bill Gates, por todo mundo. E esse cara diz que a cada 5 anos o número de meses que você ganha vai aumentar. A humanidade vai acabar por excesso de gente. Essa é a pergunta. Então, a pergunta não é essa. A pergunta é: vamos nos tornar eternos? Isso faz sentido? Nenhum para mim. Mas se não faz sentido, a que a medicina gente- vai conseguir realizar isso? Não vai. Onde vai estar a trava? Não sei, mas Deus vai ter alguma. Pois é, mas eu fico pensando, Aí pô, vai muito do que você acredita, né? o cérebro, você vai ter uma extensão do cérebro numa máquina. Então você não vai esquecer nada, você não vai ter Alzheimer, nada. Joelho, troca tudo. Pulmão, troca os órgãos. Pele, o tecido, troca. E aí? Eu não sei te dizer como vai ser essa E aí? finitude, Qual vai ser a mas eu nossa acho que ela vai motivação para existir, porque viver? vai ter graça. Exatamente, a porta do sorvete eterno. Você já pensou? E, no entanto, esse cara, por exemplo, que é um cara muito interessante, ele tem Ninguém perguntou isso para ele? eu não vi a entrevista dele, eu vi um comentário sobre a entrevista dele. Aliás, preciso ver, porque ela está na minha fila aí para eu assistir. Ele tem 76 anos e toma 78 comprimidos por dia. Porque ele quer viver eternamente? Porque ele quer viver, que você tem que chegar bem em 2029. Pode estar meia concha. Você tem que chegar bem para que as coisas sejam trocáveis, intercambiáveis, você não pode chegar com o motor fundido, vamos lá. Tá? O coração tem que estar pelo menos meia boca funcionando e tal. Mas esse cara que está vendo essa tendência, ele acha que isso é possível, é um puta gênio. Mas isso para você não é colocar Deus à prova? Acho. E aí vai contra tudo que eu acredito. Mas a inteligência artificial já é colocar Deus à prova, você não acha? Porque eu estava lendo hoje uma matéria, saiu o GPT-5, que é a última versão do chat GPT. E a pedido do público, ele é mais
seco, duro. Ele se pergunta, ele responde e não enche o saco. O GPT-4 era friendly, Fofinho. amistoso, fofinho. Eu achava um saco, mas descobriu-se, depois que lançou o Que o GPT-5, 4 era melhor. não, que tinha um bando de gente que adorava o 4, que era uma espécie de pet, quando estava de fossa, Conversar. conversava. E aí começaram a aparecer casos de pessoas que largaram o terapeuta, que passaram a usar o chat GPT como terapeuta. Não tem o menor sentido. E o marido da pessoa dando testemunho de que ela melhorou muito mais com o chat GPT conversando do que com o terapeuta dela que mandava real, possivelmente, tá? Então aí as pessoas pediram para voltar à versão 4, que quando eles anunciavam, a partir de amanhã é só a 5. Se você entrar hoje no chat GPT, você já pode opcionalmente usar a versão 4, porque os caras que gostam fofinho pediram. Então isso já é um pouco brincar de Deus, entendeu? Quer dizer, porque a forma como ele conversa Você está com transformando você, o ser humano, a maior criação divina, uma coisa absolutamente descartável, em muitos aspectos. Não consigo concordar com isso. Isso vai ter. Eu não sei como é que isso vai funcionar, vai finalizar. Eu acho que essa tecnologia vai nos ajudar em muitas coisas. Eu acho que muitas profissões vão sumir, muitas outras vão surgir. Como já aconteceu, 1000 revoluções e as coisas andaram. Agora, essa substituição absoluta do ser humano, da alma. ChatGPT não tem a alma que tem uma pessoa que está do outro lado. ele finge que tem, né? Mas ele não tem. Eu sei que não. Mas as pessoas sabem, falam, não importa. Porque ele conversa comigo com tanto carinho, ele me escuta, Aí vão eu começar a escuto namorar meus problemas. robô. Robô só fala o que você quer. E as pessoas vão ficar cada vez mais boçais, porque elas só vão ouvir aquilo que elas querem ouvir. Elas não vão ser contrariadas e vão chupar chupeta mesmo. Quer ouvir minha leitura dessa situação? Espero, futurologista. Eu adoro futurologia. Eu acho assim, essa evolução da medicina. Aliás, estou trabalhando num projeto, você sabe, num projeto de A para medicina, nesse momento, com 2 médicos. Mas mesmo assim, eu acho que isso não é legal. Não é legal. Porque essa ficção científica que a gente pode ir trocando, 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 é desconhecer a história da medicina. O que aconteceu na história da medicina? Você achou a cura da cachumba, aparece a catapora. Você achou a cura da catapora, aparece lá. À medida que a gente ache remédios, surgem novos desafios doenças. físicos. A gente não vai conseguir se livrar Eu daquele. concordo com você. Esse é um ponto. O outro ponto, o tempo ocioso que a gente vai ter, porque a gente vai ser substituído assim, vai não, já está assim de camulhão hoje, né? Tudo. Ah, não é tudo, é tudo. Um juiz, um advogado, um médico, um engenheiro, um arquiteto, tudo. O que nós vamos fazer com esse tempo? Olhar para dentro. Nós vamos voltar para dentro. Então, na verdade, Talvez seja a única forma. como Deus é a única entidade perfeita, nós somos uma fagulha de Deus, porque a gente tem imperfeição, Deus está mostrando para nós que quanto mais a gente investe em tecnologia, mais a gente se ressente da falta de conexão com o nosso interior, que é humano, e não é tecnológico. Então, de repente, Vai ser uma boa. através da tecnologia, nós vamos nos reconectar com Deus, com nós mesmos, com o nosso semelhante, a sincronicidade do mundo vai aumentar. Pode ser uma coisa muito boa. Pode ser uma coisa maravilhosa. Eu acho que vai ser, mas Mas que Vai- numa primeira versão parece que a vai gente ter está uma bem perto horda de Deus. de destruição antes disso, porque até a gente aprender a comer doce, a gente se lambuza. E vamos aprender a olhar para dentro. A gente que trabalha um pouco isso sabe que não é um caminho tão simples, né? Quando você pega pessoas absolutamente cruas nesse processo, vai ser um processo penoso de você conseguir, né? Esse voltar para dentro não é tão fácil. Muito difícil. Eu acho que é mais fácil a gente aprender. Inteligência artificial, a gente aprendeu em um ano. A gente não usava nada, de repente a gente aprendeu onde, como usar, para Ela que mesma usar. te ensina. Ela mesmo te ensina e te dá insight. Agora sempre para ela como olhar para dentro. Acha, fala assim, A fórmula. acha meu propósito de vida ali, É. o chat GPT. É. Pode dar todos os dados da tua vida, ele não vai achar teu propósito de vida. E aí Ele não começam as consegue nossas doenças. explicar o que é propósito de vida. Porque tudo que está conectado com alma, essa tecnologia não consegue acessar.
tudo que tem alma, tudo que um propósito de vida está conectado com a alma, com aquilo que te faz ser você, que te faz ser único. O chat é uma imitação o chat, o chat não, a inteligência artificial, o problema é que ela fala exatamente aquilo que você quer ouvir. Você usar como terapeuta, você usar como namorado, a pessoa entendeu, ela só fala o que você No quer ouvir, ponto, mas aí seu crescimento acabou, você no ponto, estagnou. tem a ditadura dos algoritmos mais sofisticada, porque quando você entra no Já é Instagram, no isso, TikTok, já é a ditadura. O que é o algoritmo do te TikTok? É entregar aquilo a que vai te inteligência prender ali, artificial é. também. O que a Juliana gosta? Ele só te mostra aquilo. Aí você entra no anúncio, compra alguma coisa. Meu Deus, só vai vir aquele produto para você no teu feed ali, é um inferno. Isso é ditadura. Ah, tá te transformando num objeto. E Se qual a solução? soubesse, eu era Autocontrole. doido. É. A gente vai ter que se educar. Eu acho que com tudo isso acontecendo, a gente vai começar a sentir falta do básico, sabe? De uma reunião, de uma conversa entre várias pessoas juntas, sem a separação pela tela, de um tempo de qualidade, de uma conexão com natureza. A gente vai sentir falta dessas coisas. Vamos dar um exemplo. O nosso papo aqui sobre Felipe. Nós acabamos de ver o Natan, que é o nosso geninho aqui da produção do nosso conteúdo, nos mostrou um trabalho que ele está fazendo sobre inteligência artificial. Espetacular. Espetacular, gente, usando tecnologias disponíveis aí que ao alcance de qualquer um. Que você pega a imagem de um executivo, o roteiro de uma fala, e ele cria um vídeo maravilhoso para você botar no Instagram, para fazer campanhas e tal. Maravilhoso. Quando ele começou a me mostrar, eu não sabia que é IA, eu falei, Natan, esse cara fala bem, Natan. Olha a expressão dele. Falei, esse cara não existe. Ele existe, mas ele é uma Pegou uma foto. foto dele e transformou num vídeo. Pegou o roteiro dele, transformou numa fala e colocou naquele vídeo. Agora, esse nosso podcast, a gente queria fazer isso. Você consegue roteirizar exatamente o que a gente vai falar? Não, porque é uma coisa que vai vindo para você, que é do momento, que é uma resposta ao que o outro está fazendo, é uma sensação, é uma... Eu já mostrei para você os podcasts feitos pelo Notebook LM, que é do Google. Eu acho que eu já te mostrei. Eu mostrei para os médicos, que é assim, né? Você tem um texto complexo. Você quer transformar esse texto, por exemplo, em PowerPoint. Pô, aí você vai ter que estudar o texto para poder fazer a apresentação em PowerPoint. Aí você vai apresentar para um cara do outro lado, impaciente, leigo no assunto, vai ficando mais difícil a tua vida. O que o Google inventou, esse Notebook LM? Fala, me dá aqui esse texto complexo, eu roteirizo ele para você, você me diz se esse roteiro está bom e eu transformo num podcast, num casal conversando. E na forma de bate-papo, eles explicam aquele texto. Você jura que são dois atores fazendo aquilo. Não, eu acho que a estética, Não tem vídeo, é só áudio. Mas a entonação, a emoção e a criatividade, como eles conversam, porque o roteiro que você deu não é um roteiro de podcast, ele transforma num roteiro de podcast, cria dois atores que não existem para interpretar. O que eu fiz? Eu queria vender esse projeto para os dois médicos. Eu falei, nossa, como é que eu vou explicar para eles? Aí eu transformei no podcast. No dia eu falei, vocês só vão ouvir esse podcast. Eu falei, nossa, mas quem que gravou isso para você? Eu falei, esses caras não existem. Ju, é perfeito. Substituiria a gente, como aquela história da Scarlett Johansson que você falou. então, mas aí todo mundo vai ter isso. E você vai Mas ter é uma todos decisão. os conteúdos vão ser desse mesmo gabarito, e aí nenhum deles vai ser É uma interessante. decisão. E essa decisão tem uma chave que eu pessoalmente acho fácil, a chave de escolha, que é eu quero uma trilha fixa, eu quero uma trilha com afluentes, como a gente gosta de brincar aqui. Eu quero uma trilha com afluentes. A pessoa que está na minha frente pode ser só eu e você. Você é um universo, eu sou outro universo. A gente começa a falar de finitude por um E não, caminho. aí muda totalmente. Agora, essa é a riqueza do nosso episódio. É isso. A IA Sim. seria um roteiro O roteiro estabelecido. Essa é a chave. Quer dizer, o humano é. O que é humano? É o caos. É o imprevisível. Essa é a beleza do mundo. A beleza do mundo não é
são as fórmulas. A ciência não é beleza. Beleza do mundo é o imponderável, sabe? É uma folha descendo um rio que você não sabe o trajeto que ela vai fazer. Não tem lei possível para você prever isso. Isso é lindo. E eu acho que, assim, também vai sobrar, aquilo que eu não venho aqui por nenhuma outra razão a não ser porque eu quero fazer. Eu não Eu quero também, quero muito. eu não quero ser substituída nisso, entendeu. Então a hora que você me propuser: "Olha, eu vou pôr uma IA para fazer o podcast para você", ele deixa de ter razão de existir para mim. Pois é, mas para isso a gente tem que ter uma certa maturidade que nem toda a humanidade tem. Você vai pegar um cara de 20 anos, de 30 anos, não um cara como o Natan, que é um cara que, com a idade dele, tem essa maturidade, fala: "Ó, estou Tem mostrando isso". 50 na cabeça. Na cabeça o bichão tem 50 lá. Ele tem essa maturidade, fala: "Pô, o valor aqui, é bacana isso, mas o valor daquilo que eu faço com gente, com a improvisação, com a naturalidade, é insubstituível". Mas tem um monte de gente que vai olhar e falar: "Cara, sabe onde está hoje o maior problema? Nas redações. Como é que você segura um redator de artigos? Não, não sei, isso vai ser muito Como é que você difícil. segura?" Porque o cara levava, às vezes, um dia inteiro para redigir um artigo que ele ia publicar amanhã no jornal. Hoje ele põe a espinha dorsal, joga para uma IA da vida, ela devolve um frame de arquivo, um roteiro, devolve o artigo, o cara lê, muda alguma coisa para botar o temperinho dele. Em 10 minutos está pronto o artigo que ele levar 8 horas de trabalho. Como é que você vai falar para esse cara não fazer isso? Um Algumas coisas roteirista vão de se transformar cinema. muito. Os filmes vão ser feitos todos, não vai precisar de ator. Não, acho que tá chato. Eu estava vendo ontem uma série com a sua mãe, série turca, né? Ela ama a série turca. Mas as séries turcas, elas são novelões, tem 200 capítulos e tal. E esses novelões tem um artista melhor, e o resto é tudo picareta, tudo cara mequetrefe. Eu estava curtindo as mancadas deles, a falta de naturalidade, as gafes. Não vai ter. Pô, se você não tem aqueles atores, você ia ter um negócio de 200 capítulos perfeito e sem graça. Que a graça está em se ver, putz, isso aqui é um negócio, é um filme B, uma novela B, C, D. Eu assisto porque, tipo, a gente assiste a Chaves por quê? Por causa do escacho. Aqueles Coisa tosca. tosca, ridícula. Esse é o divertido, não? É, Faz um Chaves chato. digitalizado, mas é chatésimo. Mas, ó, voltando um pouco para a finitude, porque a gente está chegando quase no fim. Como é que a gente faz para aprender? E eu acho que algumas pessoas lidam melhor, outras pior, mas ninguém sabe. A de fato lidar com a finitude da vida. E não da no eu acho que a da nossa a gente lida melhor do que da vida dos outros. Eu falei que minha saída é curiosidade. Não, não estou falando da sua finitude da sua vida, estou falando a finitude das pessoas que você gosta. Ah, É muito mais difícil. isso é doido porque é o nosso egoísmo, que você colocou muito bem aqui. A gente não quer perder a pessoa porque a gente vai se sentir mal com a perda dele. Isso é egoísta, entendeu? Agora, se cuidar de alguém que tem uma chance de Mas vida não boa é outra precisa história. ser uma pessoa que está, doente, vai morrer. Você teve amanhã morreu uma pessoa muito importante na sua vida. Como é que a gente vai ter o sentimento, eu acho que ele é importante, mas como é que a gente consegue ter mais facilidade de aceitação dessa finitude, já que a gente sabe que ela é necessária? Pode ter sido uma morte repentina. Ju, nós, como família, e você diretamente, tivemos um caso extremo disso, que nós já comentamos aqui várias vezes, não vale a pena a gente repetir. Mas eu acho que a maioria das pessoas que não passaram por isso vão ter que passar por algum trauma para se desapegar. E qual foi o segredinho que a gente usou? Segredinho, conta no ser. O segredinho para mim tem 2: fé, mas ela tem que estar muito bem embasada para que nesse momento você consiga acessá-la. Então é uma coisa que você vem trabalhando, quando chega uma hora difícil você consegue se apoiar nisso. E aceitação. E a fé é de que Deus sabe o que faz e que aquilo, por pior que te pareça, é para melhor.
você tem que ter essa certeza absoluta. Ainda assim vai doer, não é que não vai doer. Talvez utilidade, né? Porque Transmutar. depois que transmutar aquilo, qualquer trauma na tua vida, transmutado, vira um Não remédio. fica uma perda sem propósito, fica uma perda que grandiosa, que trouxe engrandecimento. Isso dá que trouxe- sentido. Fica uma perda com significado. Então, acho que se a gente puder deixar uma dica, né, É. de Olha, aceitação das Quem não de- assistiu, tem um bate-papo do Bruno Mazzeo com o Niso, que é o irmão dele, falando sobre a perda do pai, sobre a perda do Chico Anísio, lembrando as memórias do pai, os momentos que eles viveram. É um episódio sobre finitude. Se você botar no YouTube Niso e Bruno Mazzeo, vocês vão achar. É maravilhoso, porque ele ressignifica a morte do pai ali, entendeu? Como? Pelas memórias. Então, eu acho que no momento que você está para perder alguém, você fala, e a memória que esse ente deixou? Ela é significativa para mim? Essa é a minha herança. Por isso, construam memórias, Construa memórias. né? Construam Construa momentos, porque o Como momento é que se fica constrói a presente. memória? Viver. Não é no Instagram, Presença. não é no celular, não é no digital, é ao vivo e a cores aqui, ó. Face to face. Aquilo, isso, coisas a gente esquece no minuto seguinte que a gente adquire. Momentos a gente leva, momentos que causam sentimentos, São a eternos. gente leva eternamente. Finito, Acho que chegamos no check. Zé Finito. Beijo, Tchau. pessoal. Tchau. Beijo.